Mateus capítulo 25, diz assim a palavra de Deus: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, o noivo, saia ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, queridos? Recentemente nós trouxemos uma mensagem aqui sobre a parábola das bodas, que é interessante também, pois fala da salvação. Não sei se os irmãos se lembram que o rei mandou convidar as pessoas. Uns deram uma desculpa que compraram carros, tinham que testar, outros que compraram campos. Este rei ficou furioso, né? E enviou seus servos mais honrosos e procurou todas as pessoas ali, cegos, aleijados, pessoas que ninguém dava valor, até que a casa fosse cheia, né? Até que a casa fosse cheia, para comemorar as bodas, né? A festa. As bodas nada mais são do que a festa de casamento, né? Nós vemos lá em João capítulo 2, que Jesus participou das bodas de Canaã, né? Bodas é casamento. Hoje o casamento brasileiro, né, dura algumas horas, não é, irmão? Algumas horinhas ali. Muita hora de preparação da noiva, fazer o buffet, para fazer festa, para enfeitar a igreja, para fazer os convites, a festa depois. Mas entre a celebração do casamento e a festa duram horas somente. Só que o casamento judaico durava dias, semanas. E o povo que gosta de festa, né? Eles gostavam de comemorar, né? Então, a festa de casamento deles durava dias, né? Semanas. E eles comemoravam o casamento. E Jesus usa uma parábola que vai falar sobre um casamento, né? Vai falar sobre uma festa, para nos dar uma ilustração de como será a sua vinda, né? E de como nós devemos nos preparar, estar preparado cada dia mais, para não ser pego de surpresa, né? Ser pego apercebido. Então ele diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontrar-se com o noivo. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Por que virgens? Alguém sabe me explicar por que virgens? Porque a igreja do Senhor, na Bíblia, ela é virgem. Ela está se guardando para o noivo, que é Jesus. Nós vemos isso lá na carta de Paulo aos Efésios, que o marido deve amar a sua mulher, assim como Cristo amou sua igreja, não é? E entregou-se a si mesmo por ela, para purificar, com lavagem pela palavra. Então nós vemos que Cristo é representação do noivo. E a noiva, ou as virgens, né, que estão esperando a vinda do esposo, que é o noivo, a representação do povo de Deus, da igreja do Senhor. Existem alguns teólogos que dizem que
Essa parábola fala para os judeus, né? Depois da vinda de Cristo, depois do Armagedon, que Cristo vai vencer o anticristo. Só que já é outro caso, já é outro assunto. O assunto que nós vamos falar aqui é do arrebatamento, da primeira vinda de Jesus. Pois Jesus voltará para arrebatar a igreja, depois haverá grande tribulação, depois ele voltará para reinar na terra por 1000 anos, né? Nós já vimos isso aqui na igreja, já, lá em Apocalipse 19, 20, nós já estudamos o livro inteiro, que vai falar sobre isso. Só que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, ou seja, a igreja do Senhor, e que tem as suas lâmpadas, e sai ao encontro do seu esposo. Por que o número 10? O 10 fala 10 mandamentos na Bíblia, né? 10 virgens, 10 significa o número da totalidade, né? Assim como 10 mandamentos são a representação de toda a vontade de Deus para o povo de Israel, assim também as 10 virgens é uma representação de toda a igreja, né? Só que 5 dessas virgens eram prudentes, 5 eram loucas. Então aqui nós aprendemos uma coisa muito importante, irmãos, na igreja do Senhor, que Jesus vai buscar uma igreja dentro de uma igreja. Amém. Você está entendendo o mistério ou não? Jesus vai buscar uma igreja dentro da igreja. Por quê? Porque nem todos que fazem parte são prudentes, estão se preparando, estão buscando a Deus, e o noivo está voltando, As loucas tinham as suas lâmpadas acesas, mas diz a Bíblia que não levaram azeite consigo. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, ou seja, eram prudentes porque estavam levando mais do que o necessário, enquanto as loucas levavam aquela quantia no limite, né? Podemos dizer assim. Minha lâmpada é para ela durar acesa até as 8 da noite, ou até a meia-noite, né? Que durou. Depois disso não vai ter mais. Agora as prudentes não. Elas levaram azeite para a lâmpada ficar acesa desde a primeira hora da noite, né? Começa lá para as 7 da noite e conseguir ficar a noite inteira acesa, né? Tinha azeite de reserva. Então isso é muito interessante, irmãos, porque nós vivemos num dia hoje, nos dias finais, a Bíblia diz que o amor de quase todos iria se esfriar, inclusive dentro da igreja. A Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é justo, busque mais ainda praticar a justiça. Ou seja, nós devemos não nos acomodar, porque se nos acomodarmos, nós estamos sendo loucos. Se nós pensarmos em nosso coração, não preciso mais ler a Bíblia, não preciso mais praticar obras de caridade, ajudar o próximo, eu não preciso mais jejuar, não preciso mais estar na igreja, não preciso mais estudar a Bíblia, orar mais, porque eu acho que está bom o que eu tenho feito, já me mantém de pé diante de Deus. E a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia, vigie para que não caia. É sempre mais prudente quando nós temos a reserva, né? Se você andar no deserto junto com um camelo, você morre de sede e o camelo não morre. Por quê? Porque o camelo tem reserva de água. Aqueles 2 calomos que ele tem reserva de água. Segundo os estudiosos, né, os biólogos, que estudam os animais, né, os cientistas ali, eles duram mais de 40 dias no deserto, sem tomar água. Agora o ser humano normal, num dia de deserto, que soa muito, desgata muito, a noite também é muito frio, consegue aguentar um dia, olha lá ainda, né, 1 ou 2 dias. Porque soa mais do que no tempo normal, no meio da floresta. Então, é sempre prudente, irmãos, você fazer mais e procurar fazer mais e ter reserva na sua vida. Reserva de oração, reserva de jejum, reserva de azeite em sua vida. O azeite de Deus tem que estar em reserva.
para que a tua lâmpada, a tua lamparina, fique acesa. Mas por que azeite, irmão? Por que lâmpada? Na época da Bíblia não existia energia elétrica. Não existia. Na época da Bíblia, as lâmpadas eram alimentadas com azeite. O azeite fazia o candelabro, as luzes, né? As lâmpadas ficarem acesas. Então o azeite era o combustível que fazia a luz ficar acesa. O que nós lemos aqui no começo do culto? Nós somos o que? A luz? A luz do mundo. E se a luz estiver escondida, não serve para nada, né? Assim como o sal. Se o sal for sem sabor, não presta para nada mais, a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, nós vemos isso se cumprindo na vida do filho pródigo. Ele era o sal da terra, mas quando abandonou seu pai, foi para uma terra longe, se desviou de Deus, da palavra de Deus, cometeu pecados, o seu sal se tornou ínsipdo, sem sabor. O que aconteceu? Teve uma vida miserável, onde ele foi pisado pelos homens, sofreu na mão dos homens, desejava comer as frutas, que eram as bolotas, né, que os porcos comiam. Por quê? Porque perdeu o seu sabor, perdeu a sua luz. Assim também é nós, irmãos, a igreja do Senhor. Quando perdemos a luz, perdemos o sabor, perdemos o mais importante da nossa vida, que é a salvação, né? Que é a vida eterna. Não prestamos para mais nada. É o que a Bíblia diz, não é eu que estou dizendo. A Bíblia diz o quê? Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada fora. É inútil. É inútil, por que é inútil? Porque para nada mais presta. Então, Deus está falando conosco que a nossa lâmpada tem que estar acesa e tem que ter azeite de reserva. Tem que ter suprimento de reserva. E a Bíblia diz que o noivo tardou. E ele tardando, aquelas mulheres, as 10, dormiram. Todas adormeceram, dormiram. Aleluia! Deus não está tardando, irmãos. Muita gente acha, Deus vai demorar para voltar. Jesus vai demorar para voltar. No nosso tempo, estão dormindo espiritualmente, né? Dormindo, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. À meia-noite, irmãos. Por que Jesus falou à meia-noite e não às 11 da noite ou às 1 da manhã? Mas por que à meia-noite? A meia-noite é a pior hora. É a hora mais escura. E é essa hora que Jesus vai voltar. Na hora mais escura que esse planeta estiver vivendo. Na hora mais escura, na meia-noite, o noivo voltará para buscar a sua igreja. Então não espere melhoras, irmãos. Eu sei que hoje foi dia de nós votarmos, dia de eleições. Muitos estão esperançosos, isso é bom, né? É bom ter esperança, né? Isso é o que nos alimenta. Mas não espere melhoras da parte política, não espere melhoras da parte da igreja evangélica brasileira, não espere melhora do sistema de saúde, do sistema econômico, não espere melhora da humanidade. A tendência é chegar até a meia-noite. A tendência é o mal se multiplicar. Amém. É a Bíblia que diz, não sou eu. Jesus disse o que em Mateus 24? Um capítulo antes desse. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos iria se esfriar. A multiplicação, na matemática, é uma conta mais somativa do que a adição. Por exemplo, 4 mais 4 são quanto? 8, não é? 4 mais 4. E 4 vezes 4? É 16. Está vendo a diferença? 10 mais 10 é 20. 10 vezes 10 é quanto? 100. 1000 mais 1000, 2000. 1000 vezes 1000. Então não tem. Só para nós termos a noção. Então cada ano que passa, a iniquidade desse ano, o ano que vem vai se multiplicar, diz a Bíblia. E do ano que vem vai se multiplicar mais. E do outro ano vai se multiplicar mais. Assim
sucessivamente, progressivamente, até a volta de Jesus na face da terra. Então, nós observamos que a tendência é a escuridão tomar conta desse mundo. A escuridão. Então, quando toda a terra estiver na escuridão, a palavra de Deus se cumprirá novamente. O povo que está em trevas vai ver a luz de Cristo, a luz do Salvador, a luz do Senhor. Então nós temos visto isto acontecer em nossos olhos. Temos visto isto acontecer. Não sei se é do conhecimento dos irmãos, mas lá no Congresso Brasileiro tem uma lei que diz assim, se for aprovada, que os pastores ou padres ou qualquer religioso que seja, se recusar a fazer casamento de homem com homem ou mulher com mulher, ele pode receber a pena de reclusão de 1 a 3 anos na cadeia. É uma lei que está lá, está quase sendo aprovada já. É que tem alguns evangélicos ali, deputados, que estão contra aquilo, na católicos também, porque a Igreja Católica, por todas as suas falhas e heresias, ainda ela não, pelo menos esta ela não aceita, né? Então, nós estamos vivendo, irmãos, numa época triste. Se essa lei vai ser aprovada, eu não sei se Deus vai permitir ou se é da vontade de Deus que essa lei seja aprovada. Mas não é contra a Bíblia, mas a vontade de Deus diz o quê? Que a iniquidade vai se multiplicar. Se você ler lá em Romanos, capítulo de número 1, o apóstolo Paulo vai dizer assim: do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade dos homens, porque eles não glorificavam a Deus, mesmo vendo a criação, não adoraram Deus, o Deus Criador, mas antes adoraram a criatura, que é a imagem do homem, do que o Criador. Então Deus os abandonou. Está lá em Romanos 1, lê lá. Deus os abandonou, os entregou às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos, para que eles cometam torpeza, assassinato, dente-se homem com homem, mulher com mulher, haja homicídios, desobediência a pai e mãe, traições e avarezas e todo tipo de maldade. Leia lá depois da sua casa, Romanos capítulo 1. Então nós já observamos, irmãos, que do céu, da mesma forma que o amor de Deus tem se manifestado sobre a igreja, sobre aqueles que seguem a Cristo, da mesma forma, ou por que não dizer até mais, a ira já se manifesta também. O juízo já está sendo anunciado. E o maior juízo de Deus, irmãos, é esse: Deus entregar a pessoa às suas próprias paixões. É o maior juízo de Deus. Porque aí não tem pregador, aí não tem pastor, aí não tem Espírito Santo. É Deus entregando a pessoa para ela seguir o seu desejo. É Deus dando corda para ela seguir os seus impulsos animalescos, pecaminosos, demoníacos que estão dentro dela. E é o que está acontecendo. E é o que nós estamos vendo acontecer. As pessoas estão sendo literalmente entregues. Daí por que você vê que o ímpio prospera no pecado? A pior coisa, irmãos, a pior coisa, sabe qual é? Não é você vir aqui na igreja e ser repreendido por Deus. A pior coisa que existe nesse mundo é quando você não é mais repreendido por Deus. Quando o Espírito Santo não te repreende mais. Quando você lê a Bíblia, escuta o pastor pregar e o Espírito Santo não te repreende mais. Quando você vai orar e o Espírito Santo não te repreende mais. É a pior coisa que tem. Ou você está perfeito, né? Ou você está perfeito, ou alguma coisa há de errado. Porque o Pai repreende aquele que ama, diz a Bíblia. Então quando você vê pessoas que estão no adultério, na prostituição, até mesmo no homossexualidade, que são empresários, que prosperam, que falam, a multidão aplaude, mas não há nenhuma repreensão, não há nenhuma disciplina, não há nenhuma tribulação da parte de Deus vindo sobre eles, é um sinal que Deus entregou já, que Deus não está corrigindo, porque a tribulação só vem para o crente. É o que está na Bíblia, irmãos. Romanos capítulo 5 diz que Deus permite, Deus manda a tribulação para que nós sejamos aperfeiçoados, não é? Para que haja experiência, a esperança e a fé e o amor, ou seja, Deus permite que nós sejamos atribulados para nos aperfeiçoar, para nos corrigir, para nos colocar na sua vontade. Agora, quando a pessoa prospera no pecado,
na desobediência, na rebelião contra a palavra de Deus, então é um sinal terrível, irmãos. É um sinal que Deus já entregou essa pessoa à mercê do seu coração. Por quê? Porque Romanos 1 vai dizer o porquê. Não é porque Deus é ruim, porque a pessoa adora e ama mais a criatura, mais a criação do que o Criador. A pessoa ama mais o dinheiro, ama mais a glória desse mundo, ama mais a si mesma do que a Deus. Então Deus entregou essa nação, esse povo, a sua própria vontade. Então, na meia-noite, irmãos, o noivo voltará. E eu quero dizer algo para os irmãos, não da minha cabeça, porque eu não sou louco de dar data para a vida de Jesus, dizer que Jesus vai vir em 2014, 15, 17, 18, como muitos têm feito por aí. Mas, pela Bíblia, eu digo aos irmãos, é a última hora já. Estamos depois das 11 horas da noite já. Pois quem disse isso foi João, há 2000 anos atrás. Filhinhos, já estamos na última hora. Então, se há 2000 anos atrás João disse que nós estamos na última hora, eu creio que nós já estamos, não no relógio do homem, mas no relógio de Deus, que para Deus um dia é 1000 anos e 1000 anos um dia, no relógio de Deus nós já estamos nos últimos minutos, ou por que não dizer no último minuto? Porque as profecias estão se cumprindo aos nossos olhos. Tudo que Deus prometeu, profetizou, está se cumprindo aos nossos olhos. Por exemplo, nós vemos na primeira vinda de Jesus, Deus disse que uma virgem daria a luz ao Messias. Cumpriu, não cumpriu? Deus disse que seria em Belém. Cumpriu até a cidade. Deus disse que seu filho teria as mãos e os pés transpassados. Se cumpriu. Deus também disse através de Isaías, 700 anos antes de Cristo nascer, que o seu filho ia ter uma sepultura junto com o rico. E foi José de Arimateia, um homem rico, um homem piedoso também, um homem de Deus, que ali forneceu o sepultamento de Jesus. Então todas as escrituras se cumpriram na sua primeira vinda. Então por que muita gente vai duvidar que as demais não se cumprirão? Deus cumprirá, assim como ele cumpriu para Noé. Noé, eu vou destruir toda a carne com o dilúvio, e ele cumpriu. Assim como ele cumpriu com Abraão. Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Salvou somente Ló e cumpriu. Deus, ele vai cumprir a sua palavra. Mesmo que todos estejam dormindo ou achando que está se tardando, o Senhor vai cumprir a sua palavra. E os sinais estão aí. Abra seus olhos e veja. Abra seus olhos e veja. Abra os seus ouvidos e ouça. Jesus está voltando. Veja os sinais à sua volta. Veja as pestes. Veja as fomes. Veja as guerras. Veja os falsos profetas cada vez se multiplicando mais. Veja que os sinais estão se cumprindo. O Senhor está voltando para buscar a sua noiva, para buscar o seu povo, que é comparado a uma virgem pura, santa, lavada e irrepreensível, que está esperando a vinda do noivo. O Senhor está voltando, irmãos, e nós devemos nos preparar para este grande acontecimento, pois na meia-noite vai se ouvir um clamor, aí já vai ser tarde, aí não vai dar tempo de se preparar mais, aí não vai dar tempo de você dizer, olha, eu vou lá me reconciliar com aquele irmão. Se o teu adversário, se alguém tiver alguma coisa contra ti, não dê o teu dízimo, nem dê a tua oferta, nem louve, nem pregue. Vá primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, e depois vem. Então não há tempo mais, irmãos. Quando o clamor acontecer, quando a trombeta tocar, não haverá tempo mais para a reconciliação com Jesus ou com o próximo. Não haverá tempo mais para você dizer, olha, agora eu vou no monte, vou orar a noite inteira. Não haverá tempo mais para você dizer, olha, agora eu quero no estudo bíblico, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou jejuar mais, agora eu vou abandonar mais as coisas do mundo, eu vou procurar mais a santificação, mais a palavra de Deus. Não haverá mais tempo, irmãos. É isso que Deus está dizendo. Nós temos tempo hoje, temos oportunidade hoje. Por que vamos deixar para amanhã? Por que vamos ser loucos? Achar que na última hora vai dar tempo? Não vai não.
O tempo é agora. Não seja louco. Não seja uma virgem louca, achando que na última hora vai dar tempo de você encher o seu vaso de azeite. Não vai. Enche agora. Tenha reserva agora. Busque a reserva de Deus agora na sua vida, irmão. Desperte. Desperte. Que nós possamos nos despertar nessa noite. O Senhor fala conosco nessa noite. Desperta. Talvez não foi o que você veio buscar para ouvir hoje, mas é o que Deus tem para falar para nós. A nossa geração precisa ouvir sobre isso, sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a santificação da igreja, porque o noivo está voltando e ele vai vir buscar uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja lavada, uma igreja preparada. Ele vai vir buscar. Ele não vai vir buscar uma igreja rica ou pobre. Ele não vai buscar uma igreja teológica ou não teológica, pentecostal ou tradicional. Não, ele vai vir buscar uma igreja santa, uma igreja lavada, remida no seu sangue, uma igreja que ama a Deus em primeiro lugar, ama o próximo como a ti mesmo, uma igreja que busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, uma igreja que todos os dias nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e o segue, uma igreja que se converte todos os dias como uma criança, uma igreja que é bem-aventurada porque é pura de coração e verá a Deus, uma igreja que é bem-aventurada porque chora com o sofrimento do povo, da humanidade, chora por causa do seu pecado e por causa do pecado da sua geração, porque na volta do noivo ela será consolada. Essa é a igreja que Jesus vai buscar. Uma igreja que é perseguida por causa da justiça, é perseguida também por causa do nome dele, mas é bem-aventurada e na volta do noivo terá um grande galardão nos céus. Essa é a igreja que ele virá buscar. Uma igreja que é pobre de espírito, que não tem orgulho, que não se acha boa, não se acha justa demais, ou santa demais, ou merecedora demais, mas uma igreja que é pobre, é humilde de espírito, porque dela é o reino dos céus. Dela é o reino dos céus. Ou seja, quem busca a Deus não é os ricos de espírito, pode ver. Quem acha que está bom não vem na igreja. Quem acha que está bom não lê a Bíblia. Aí eu já estou bom do jeito que eu estou. Não preciso ler a Bíblia, não preciso de igreja, não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus. Eu sou bom. Eu sou rico. Mas não sabe que é um miserável pobre, desgraçado, segue nu como a igreja de Laodiceia. Ela se achava rica. Mas Deus diz, bem-aventurado aos pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem que busca a Deus nas madrugadas? É o pobre de espírito. Quem que busca a Deus pelos montes, pelas igrejas, na sua casa? Quem que lê a Bíblia? Quem que procura estudar a Bíblia para conhecer a vontade de Deus? É os pobres de espírito. Por quê? Porque eles sabem que precisam de mais. Precisam mais de Deus, mais do Senhor, mais da palavra. Então eles são pobres, estão buscando pão, estão buscando água, estão buscando azeite, porque são pobres de espírito. É a mesma coisa, irmãos. Vou usar um exemplo terreno e você vai entender o que Deus está falando. Suponhamos que acabe a comida. Acabe a comida nessa cidade por 10 dias. E você tem até reserva na sua casa ali, mas faltando 2 dias acaba a comida de todo mundo. Então todo mundo já está 2 dias sem comer nada. E a gente fica sabendo que lá em Botucatu vai vir vários caminhões do exército para trazer comida. Mesmo se não tivesse carro, você ia dar um jeito de ir até a pé lá, não ia? Para buscar comida? Por quê? Porque você está pobre, você está com fome. Assim espiritualmente Jesus está falando. Quem é pobre de espírito tem sede e fome de Deus, como Davi. Davi disse o quê? Assim como a corça tem sede de águas, assim, ó Deus, minha alma desmaia, suspira e desfalece por ti, pela tua palavra, pelos teus atos, pela tua presença. Então quem tem fome, quem é virgem prudente, quem quer o pão, quem quer estar preparado para o seu noivo, com a veste branca, lavada e remida, com o sangue de Jesus, quer estar perfumada, com o perfume de Cristo, aromatizada, com o aroma do amor, vai se preparar cada vez mais, vai se consagrar cada vez mais, vai se preparar, para que naquele grande dia não seja pego de surpresa. Agora quem é louco, deixa para amanhã. Amanhã nós vamos fazer tudo isso. Amanhã nós vamos orar mais, amanhã nós vamos jejuar mais, amanhã nós vamos mais ir na igreja, amanhã nós vamos entregar a vida para Jesus. Amanhã, não, irmãos, a salvação não tem preço humano, o preço é o preço de sangue, o sangue de Jesus. E à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo. Então às 10 acordaram, diz a Bíblia, às 10 acordaram. As loucas queriam o azeite das prudentes,
e diziam assim: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que falte-nos a nós e falte a vocês. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Irmão, salvação, vida espiritual é intransferível. Eu não posso te transferir a minha salvação. Eu não posso te transferir a unção, a santificação, o amor, os frutos do Espírito que Deus colocou em mim, e você também não pode transferir para mim. É individual. Marido não transfere para esposa, esposa não transfere para marido, pai não transfere para filhos, nem filhos para pais, nem pastor para ovelhas, nem ovelhas para pastor. É individual. É a sua parte hoje. Hoje é Deus e você, irmãos. É como se nós estivéssemos como Jacó. É um encontro face a face com Deus. É um Peniel. Hoje é você e Deus. É você e o anjo do Senhor. Como está a sua lamparina? Como está o seu azeite? Não vai dar tempo de pedir emprestado por irmã Maria, por irmão Roberto, por irmão Silene, por irmão, para irmã, por irmão. Não vai dar tempo de pedir para o ciclano de tal ou para o outro. Naquele dia, cada um vai ter que estar preparado com o que tem. E quem não tem, vai ficar de fora. Então elas foram comprar, porque não tinham, a lâmpada já se apagou. E a Bíblia diz que quando elas foram comprar, o versículo de número 10: e tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, para o casamento, e a porta se fechou. Então dura coisa será, irmãos, quando a porta se fechar. Não vai ter como abri-la. A porta da nossa casa tem duas fechaduras, não tem? Ela abre por dentro e abre por fora. A porta de Deus só tem uma fechadura, só de dentro. Ou seja, ele abre para as pessoas entrar e fecha. Mas se você vir de fora para dentro, você não consegue abrir, porque não tem fechadura. A fechadura é de dentro. Então a porta está aberta ainda. A chance de salvação para nós, para a nossa família, para essa cidade, para essa geração. Por isso devemos pregar o Evangelho. Por isso devemos ser como aquela voz que clamou à meia-noite: aí vem o esposo. Então tem mais essa também. Além de você ser a igreja, nessa parábola também você pode ser este homem, esta mulher, essa voz, ainda que não seja ouvida, ainda que se cumpra em você a palavra de Isaías. Quem deu crédito à minha pregação? Quem deu crédito ao que eu falei? Mas seja a voz. Fale na sua casa, fale na igreja, aonde você falar, fale que o noivo está voltando, fale que Jesus está voltando, fale que ele vai vir buscar um povo seu, um povo zeloso, especial, santo, de boas obras. Fale que o noivo está voltando, mesmo que seja na hora mais terrível da sua vida. Fale, pregue, a tempo e fora de tempo, porque muitos serão despertados também. Uns entrarão pela porta, mas outros levarão as coisas na brincadeira, não acreditarão, serão loucos, né? E só vão acreditar no último segundo e já não vai ter tempo mais, porque aí já se cumpriu. Será um piscar de olhos, será como um relâmpago a vinda do Filho do Homem. Jesus compara a sua vinda, irmãos, como ladrão. Por quê? Como ladrão. Se eu fosse um ladrão, misericórdia, fosse roubar a casa dos irmãos aqui, entrasse nas suas casas, o que eu ia procurar nas suas casas lá? Ia procurar meia, cueca, ou ia procurar coisa de valor? Coisa de valor, né? É óbvio. Não ia ficar procurando lá garfo, colher, prato, copo. Isso aí é coisa barata. Ia procurar celular, televisão, computador, dinheiro, joia, ouro, alguma coisa de valor. E eu ia avisar você o dia que eu ia roubar a sua casa? Não ia avisar, ia. Senão você está esperando lá com um pedaço de pau na mão. Não ia. Assim é Jesus. Ele virá como ladrão, não porque ele seja um ladrão, mas ele falou que é como ladrão para nos ensinar que o ladrão, quando vai roubar alguma casa, ele não avisa. E quando ele vem roubar alguma casa, ele leva o que é precioso, não é? Então Jesus vai voltar como ladrão, porque será inesperado. Não saberemos no momento exato. Vai ser inesperado.
Você não vai esperar, mas Ele virá. E Ele vai levar algo valioso dessa terra. Algo valioso. O que é valioso para Jesus nessa terra, irmãos? Alguém sabe me dizer? É o ouro? É eu. É a prata? É você, irmão. Ah, mas eu? Você é valioso para Deus. Ainda que não seja para a sua família, ainda que não seja para a igreja, ainda que não seja para o mundo, mas para Deus você é valioso, você é valiosa, porque você foi comprado por bom preço, pelo preço do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Então nós somos valiosos para Deus. Então por que vamos nos preocupar com a opinião dos outros? Ou por que vamos nos preocupar com a acusação? Ou com a crítica? Ou com o descaso dos outros? Vamos pregar a palavra, vamos falar do Senhor, porque temos valor diante dele, ainda que mesmo assim para o mundo ninguém tenha valor. Você tem um valor diante de Deus. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja, aquilo que é mais valioso neste planeta. Então vamos nos agarrar a isso, enquanto a porta está aberta. Porque olha o que diz o versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Por isso que eu sempre prego aqui, os irmãos, vem que tem razão. Dizer que Jesus Cristo é Senhor não significa nada para Deus. Dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus não significa nada para Deus. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7: por que me chama Senhor, Senhor, mas não faz aquilo que eu mando? Muitos me dirão naquele dia: preguei, expulsei demônio, curei enfermos, mas não herdarão no meu reino, porque eu não os conheço. Eu vou dizer abertamente para eles: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não os conheço. Então, meus irmãos, dizer que Jesus é Senhor, Senhor, até as loucas diziam. Então isso não significa absolutamente nada para o Senhor. Nós temos que crer, acreditar no poder de Deus. Então depois chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Versículo 12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Em verdade vos digo, não vos conheço. Então, meus irmãos, um Deus que é amor é um Deus que é santo e é justo. E Ele dirá isso para a maioria que viveu nesse planeta: não vos conheço. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Porque o caminho até Deus é estreito, a porta é estreita. A Bíblia diz que muitos tentarão, mas não conseguirão. Não conseguirão. Haja vista que alguns crentes diziam que o caminho do Senhor e a porta é tão estreita que se tem que passar todo encolhido de joelho para conseguir entrar para dentro. Porque a porta, o caminho é estreito, mas leva até Jesus, leva até Deus. Não vos conheço. Deus ama todos igual, irmãos? Ama. Mas quanto mais amarmos, mais deles seremos amados. E eu provo para você na Bíblia, irmão. João, o apóstolo João, se você ler o Evangelho de João, o que diz ali claramente? O discípulo que Jesus mais amava. Não está escrito lá? Mas por que João era diferente dos outros apóstolos? Por que ele era o discípulo que Jesus mais amava? Se você ler lá, você vai ver que na cruz estava Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, e quem estava ali no pé da cruz? João, o apóstolo João. Então, quanto mais amor você derramar por Jesus, mais será amado, mais receberá do amor, mais dele você será conhecido, né? Quanto mais você o confessar diante dos homens, confessar o nome dele aqui, pela sua vida, pelas suas pregações, pelo seu estilo de vida, mais você será glorificado, seu nome será exaltado diante de Deus e dos anjos, não pela boca sua, mas pela boca do próprio Jesus. Agora, se o negar, ele também o negará, diz a Bíblia. Então a porta está fechada. Versículo de número 12. Ele, porém, respondeu dizendo: em verdade vos digo que não vos conheço. Verso de número 13. Vigiai, pois, porque não sabeis
o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, porque vocês não sabem o dia nem a hora em que ele há de vir. E se você ler o dia na Bíblia aí, está em letra maiúscula, pode ver. Porque se refere não ao dia qualquer, mas ao dia do Senhor. Por isso está em letra maiúscula. Porque não é um dia comum, mas é um dia diferente. É um dia do Senhor. O profeta Sofonias diz: ai de vós que desejais o dia do Senhor, pois será dia de trevas e não de luz, dia de angústia e de escuridão. Por quê? Porque muitos acharão que a porta vai estar aberta para eles e encontrarão a porta fechada. Jesus já deixou profetizado antes de acontecer que muitos naquele dia vão chegar até ele, vão dizer, vão argumentar, vão tentar discutir com ele, vão dizer: mas Senhor, eu preguei em teu nome, eu profetizei, Senhor, eu disse que o Senhor era Senhor, eu clamava na igreja que o Senhor era o meu Senhor, eu curei enfermos, eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz maravilhas. Então lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. A mesma coisa que ele disse para as loucas. Então será um dia de angústia, um dia de trevas, um dia de surpresa. Por quê? Porque nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos que dizem na igreja que Jesus é Senhor realmente são guiados por Ele, são servos dEle, filhos e filhas dEle. Amém? Vigiai, se preparai. Essa é a mensagem que Deus tem para nós. Vamos colocar em pé nessa noite, já está encerrando esta mensagem. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Sei que o Senhor falou em nossos corações. Tua palavra diz: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Eu sei que esta palavra nos limpou, nos ajudou, nos fortaleceu. Por isso que cada irmão e irmã que aqui está possa crescer na graça e no conhecimento do Salvador e do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não me escutais, porque vós não sois de Deus, disse Jesus aos fariseus. Mas quem é de Deus, eu creio que todos que estão aqui são de Deus. Eles têm ouvido a palavra de Deus, não a palavra do homem, não a palavra da denominação, mas a palavra da Bíblia, a palavra dos evangelhos, as palavras que saíram da boca do Salvador, do nosso Senhor Jesus. Por isso, meu Deus, que o teu poder possa se aperfeiçoar na vida de cada um, e que não sejamos loucos, meu Deus, para deixar tudo para a última hora, mas que podamos ser prudentes como a serpente, Senhor, que possamos ser como aquele homem prudente que edificou sua casa na rocha, meu Deus, se preparando, trabalhando, deixando a preguiça de lado e se desenvolvendo mais e mais na nossa vida com Deus, na nossa comunhão com Deus, no nosso amor por Deus e amor pelo próximo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Amanhã